Olá, Ana, tudo bem? Boa noite. Fala, Flávio. Vitória. Vocês me ouvem bem? Tá legal aí o áudio? Show. A Clara vem hoje, Flávio? Ou tá junto na tua conta? Ah, ela aí, ó. Eu perguntei, ela entrou. Fala, Murilo. Fala, Bia. Tudo bem? Vamos começar? O pessoal tá entrando aí, tá chegando. O Instagram ele vai divulgando, né? Aí o pessoal vai chegando. Olá, Marisa. Ai. Gente, qualquer coisa, boa noite. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode usar o chat aí, porque eu dou aula olhando aí pro chat, tá? Então, qualquer dúvida é só colocar aí. Fala. É... E pode me interromper à vontade, quer dizer, vocês vão estar aí digitando, né? Eu vou olhando e vou respondendo vocês, tá bom? Como uma aula normal. Gente, às terças-feiras, nesse horário, eu dou a aula, que alguns já estão se acostumando, né? Que é uma aula de pré-vestibular mesmo. Eu estou seguindo, né, o calendário certinho de aulas para a galera aí que vai fazer vestibular não ficar aí atrasada, né? Então hoje a gente vai falar da expansão marítima, né, das grandes navegações, e aí vai dando prosseguimento, né? Vou dando prosseguimento à matéria aí até o final do ano. Esse horário normalmente, 8 horas da noite, é a hora que eu dou aula num pré-vestibular da Educafro, né? Então, como a gente está no isolamento, eu trouxe a aula aqui para o ambiente virtual, né? Deixa eu ver que alguém chegou ali. Tudo bem, Júlia? Consegue me ouvir, Júlia? Aí no Profis? Peraí que tem alguém falando comigo aí. Fala, Yuri. Júlia consegue me ouvir certinho? É só botar aí no bate-papo. Gente, então vamos dar prosseguimento aqui, né? Vamos dar início aqui à nossa aula, que a gente está falando hoje sobre expansão marítima e grandes navegações. Eu costumo dizer, olá Tainá, eu costumo dizer que a expansão marítima, né, as grandes navegações, ela é um fato importantíssimo para a nossa história, né? A história do Brasil ela está ligada diretamente à expansão marítima. Inclusive, na última aula, eu usei um termo que eu gosto de usar, boa noite, que o Brasil como a gente conhece hoje, né? Não o território, né? Não a terra, mas o Brasil como ideia de país, ele é uma ideia moderna. Ele é um projeto moderno. Moderno no sentido não de ser inovador, mas da idade moderna. Ele é um projeto da idade moderna. Ele é um projeto de Portugal aqui na América. Né? Sem. Olá, Cris. Sem
essa expansão marítima, quer dizer, sem Portugal ter chegado na América, não existiria Brasil. O Brasil, ele é uma ideia, apesar da gente ter que valorizar, né, ser importante a gente valorizar. Espera aí, gente, só um minutinho. Oi, Júlia, tá me ouvindo? Bom, vou continuar. Então, sem isso, né, sem essa chegada dos portugueses aqui na América, sem esse projeto de colonização, não tinha o Brasil como nós temos hoje. É claro, é importante a gente conhecer, a gente valorizar esse passado, né? Esse Brasil antes do Brasil, né? Essas sociedades indígenas que existiam aqui no território brasileiro. É importante a gente conhecer, a gente valorizar. Fala, Alexandre, tudo bem? Então, assim, tudo isso é importante. Tá colando aí, ó. Não é que eu tô no Instagram e tô no site do Profs também. Eu tô aqui nos dois lugares, né? Boa noite. Então, eu costumo dizer isso, né? Que o Brasil é esse projeto moderno, esse projeto de Portugal. Porque se isso não tivesse existido, o que existiria no nosso território hoje seria algo muito diferente, completamente diferente, né? Bom, mas aí vamos lá, né? Para a gente entender essa expansão marítima, a gente precisa voltar ali no século XV, no início do século XV, e a gente precisa relembrar a aula passada, quando eu falei da crise da Idade Média, né? Então, na verdade, eu tenho um cenário de Idade Média que está em crise, várias regiões da Idade Média com uma série de crises acontecendo, principalmente crise de fome, crise de guerra, né? Isso tudo acontecendo. E aí, a gente tem dois fatores que são muito importantes. Como eu falei para vocês na aula passada, a gente teve um processo de unificação de feudos, de alguns feudos, né? E um dos primeiros países que vão surgir na Europa através dessa unificação é Portugal, né? Portugal, ele vai ser um dos primeiros países, um dos primeiros estados nacionais a se formarem, e isso é fundamental para a nossa expansão marítima. Espanha, ela fica logo atrás, ela também vem. Gente, desculpa, eu estou mexendo no nariz porque eu tenho rinite e hoje eu estou atacado de rinite. Não é coronavírus não, tá, gente? Fiquem tranquilos. Pelo menos eu acho que não. Bom, e aí a Espanha também, França e Inglaterra também, mas eu não vou falar de França e Inglaterra hoje, tá? Vou falar da Itália, mas a Itália não era Itália ainda. Nesse momento eu não tenho ainda a Itália como um país unificado, tá? E eu tenho estados italianos. E esses estados italianos são importantes, né? Esses, entre aspas, feudos italianos, que vão ser importantes. Perdeu não, Alexandre, estou começando agora. Que são importantes aí para nossa aula, tá? O que acontece? Esses países europeus todos, por conta do renascimento comercial, eles dependem de um comércio, eles passam a depender de um comércio com as Índias, com a Ásia, né, com o Oriente. E esses países todos fazem esse comércio através do Mar Mediterrâneo, é uma das formas de chegar nas Índias, é um percurso, né? E o outro é por terra. Só que no século XV, na virada do século XIV para o século XV, acontecem duas coisas, né? A primeira é o monopólio do comércio no Mar Mediterrâneo na mão dos italianos. Eu estou falando de italianos para ficar fácil o entendimento. Na verdade, eu estou falando de genoveses, né, de venezianos, de pessoal da Florença, de Milão, né? São estados italianos que são excelentes navegadores
que vivem exatamente desse comércio com as Índias e que eles acabam criando um monopólio dentro do mar Mediterrâneo num acordo com os árabes, tá? Basicamente, eles são excelentes navegadores e aí o europeu cristão é inimigo do muçulmano. E aí esses italianos, alguns desses italianos, né, eles resolvem levantar a bandeirinha branca com os muçulmanos e fazer um acordo com eles. Falar assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não invado mais a terra de vocês, mas vocês me deixam navegar aqui pelo mar Mediterrâneo tranquilamente. Porque eles dominavam o norte da África, né? A outra margem do mar Mediterrâneo era dominada pelos muçulmanos também. E aí os muçulmanos falam assim, tudo bem. E aí o que acontece? Você cria um comércio onde os muçulmanos compram essas coisas nas Índias e vendem para esses italianos. Né? Italianos, principalmente de Gênova e de Veneza. E aí essa galera pega ali no Oriente Médio esses produtos, navegam pelo mar Mediterrâneo até a Itália, até a Península Italiana, né? Alexandre? Navegam, né, na Itália e revendem para o resto da Europa. Com esse monopólio criado, eles atrapalham todo o resto dos outros países, das outras nações que também faziam esse comércio com as Índias, né? Porque eles criam esse monopólio. E aí Portugal sofre um primeiro baque, né? Porque Portugal dependia desse comércio e passa a ter que comprar agora dos genoveses, dos italianos. Só que os italianos, quando percebem que eles têm um monopólio desse comércio, eles começam a cobrar muito caro por esses produtos. Especiarias, tecidos, animais exóticos, etc e tal, né? Muitas coisas que vinham lá da Ásia. E aí, começam a cobrar muito caro. Começa a gerar uma inflação nesses produtos. E Portugal e Espanha, mas eu vou falar primeiro de Portugal. Portugal, que já estava em crise, começa a ter dificuldades de manter... Estava travando lá no Profis? É bom saber. Eu já aviso a galera se alguém mais chegar lá. Começa a ficar complicado para Portugal, porque Portugal depende desse comércio, só que está ficando muito caro comprar dos italianos. Bom, a outra forma de chegar nas Índias, sem ser pelo mar Mediterrâneo, é por terra. Só que Portugal até começa, só que tem uma dificuldade dessa rota por terra por causa dos muçulmanos, né, por causa dos árabes. E aí o ponto final, você ainda tem alguma coisa no início do século XV, mas em 1450 e poucos você tem a invasão dos turcos otomanos em Constantinopla. Oi, Iris, tudo bem? Então você tem... Olá, Cris. Então você tem essa tomada de Constantinopla. Não conseguiu? Mas aqui tá melhor. O Alexandre disse que tá melhor, que lá tá travando. Deve estar com algum probleminha lá. Mas tá ligado lá. É porque lá eu vejo o tempo, é melhor. Então eles tentam por terra, só que em 1450 e poucos, alguém pode me ajudar aí com a data, porque eu sou péssimo com data, você tem a invasão dos turcos otomanos em Constantinopla, no Império Bizantino. E aí acaba de vez com a rota terrestre. Então Portugal se vê com uma série de dificuldades na primeira metade do século XV para conseguir chegar nas Índias e a partir da metade do século sem condições. Sem condições nenhuma. Bom, e aí, gente, a gente precisa pensar o seguinte... Porque a gente pensa assim, né? Quando a gente estuda assim, Brasil, os portugueses chegaram aqui na América e tal, navegaram, muito legal, né? Eles deviam estar no auge dos seus, como sociedade, né? E aí resolveram se aventurar no mar, porque estava tudo muito bom, muito bem. E na verdade não é nada disso, é exatamente ao contrário. Eles tinham muito medo do Oceano Atlântico, né? O navegador naquela época... já conhecia muito de navegação, já tinha uma série de tecnologias de navegação, mas tinha medo do Oceano Atlântico, porque navegar no oceano é muito diferente de navegar no mar Mediterrâneo. Além das crendices, você tinha crendices na época de que, por exemplo, a Terra era plana, né?
apesar que não é nada muito esquisito. Oi, Karine, tudo bem? Apesar que não é nada muito esquisito, porque até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, né? Então, não tem nenhum problema o cara achar isso lá no século XV. Eles achavam também que iam encontrar grandes monstros no Oceano Atlântico, né? Você tinha lá aqueles mitos de monstros que iam engolir barcos inteiros, baleias gigantes, né? E etc, etc. Então você tinha esse medo era real. É claro, gente, que já existiam cientistas, já existiam navegadores que sabiam que a Terra não era plana, né? Que sabiam que a Terra era redonda, etc e tal, que era possível navegar. Mas você tem em grande parte da população, e aí quando eu estou falando dos marinheiros, né, dos marujos, é a galera do povão, a galera analfabeta e a galera que acredita nessas crendices todas, né? Então você tinha esse problema. Só que Portugal está em crise, eu falei semana passada, a questão da pirâmide social invertida e tal. Portugal precisa sair da crise, Portugal precisa chegar nas Índias, precisa encontrar uma nova rota. Precisa, de qualquer jeito, Portugal precisa. E aí Portugal teve algumas vantagens. Ele vai ser impulsionado pela crise, para poder solucionar sua crise. Ele precisa de uma rota que não seja nem pelo Mar Mediterrâneo nem por terra, porque são duas rotas que estão bloqueadas para os portugueses. Mas eles têm uma vantagem. Lembrando, aí isso já faz um pouquinho mais de tempo que eu falei, a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, foi durante muitos séculos da Idade Média dominada pelos árabes, pelos muçulmanos. Depois você teve a Guerra de Reconquista, fala menino! Você teve a Guerra de Reconquista, que vai expulsar os muçulmanos da Europa, e você vai ter, alguns séculos depois, a unificação, Portugal, Espanha e tal. E aí Portugal, ele vai ter uma vantagem, porque o Portugal vai herdar dos árabes, vai herdar dos muçulmanos, uma série de técnicas e tecnologias de navegação. Porque os árabes, naquele momento, eram os caras na navegação, eram eles e os italianos, eles eram fera. Então, vários, astrolábio, bússola, vários equipamentos de navegação que são de origem árabe, origem muçulmana, os portugueses vão herdar. Né? Culturalmente, porque eles dominaram aquela região durante muitos séculos, então aquilo acabou se misturando. A questão de técnica de desenho de mapas e etc. E aí os portugueses vão também ter, e aí isso é invenção deles mesmo, logicamente, com uma junção de outros conhecimentos, eles vão criar uma coisa que é fantástica para a época, que são as caravelas. As caravelas são um barco para a época, logicamente, fantástico. Porque é um barco razoavelmente pequeno, é um barco de 3 velas triangulares, né? E esse barco relativamente pequeno, relativamente leve e com 3 velas triangulares fazia com que a caravela tivesse mobilidade de fazer curvas, né, e de desviar de bancos de areia e etc., com muito mais facilidade do que os grandes navios à vela que existiam na época, que eram os navios que os italianos usavam e etc. Então a caravela ela vai ser fundamental para isso. E aí, Portugal resolve fazer o seguinte, Portugal resolve ter a ideia de contornar o continente africano, chegando lá embaixo do continente africano, contornar o Cabo das Tormentas. Tem gente que conhece como Cabo da Boa Esperança, mas na época ainda não tinha esse nome. Era o Cabo das Tormentas. Tormentas, exatamente, fala Marco, exatamente por causa das tormentas, porque era uma região onde os ventos eram muito fortes, onde as ondas eram muito fortes, era muito difícil navegar ali, né? Então você conseguindo contornar o Cabo das Tormentas, você conseguiria chegar na Índia. Não vou falar isso hoje, porque hoje eu não vou falar de escravidão ainda. Provavelmente na próxima aula, ou daqui a 2 ou 3 aulas, eu já vou falar de escravidão. Se der tempo, eu vou falar muito rapidamente hoje. Tá? Mas assim, não é o meu foco, não é escravidão hoje, tá, Yuri? Bom, então a caravela ela é uma invenção importante para essa navegação portuguesa. E aí, essa navegação portuguesa, essa rota alternativa, né? Ela vai começar em 1415. Fala, Gabriel. 1415, os portugueses vão colocar a primeira caravela no mar
para começar a viagem. Só para vocês terem uma ideia, e aí nesse ponto, assim, apesar de ter demorado muitos anos, eu acho que foi genial dos portugueses. Os portugueses eles vão começar essa rota em 1415 e eles só vão chegar na Índia em 1498. Quer dizer, muito tempo depois. Mas por quê? Porque eles foram cautelosos. Eles iam navegando um pouquinho e iam encostando no litoral africano. E aí, nesse litoral africano onde eles encostavam, eles construíam feitorias. Feitorias eram postos militares comerciais, onde eles tinham ali uma reserva de água, de alimentos e etc. E que eles vão começar a fazer os primeiros contatos comerciais com as nações africanas que ali existiam, o que vai gerar o comércio africano, apesar de não ser o meu foco na aula hoje, não ser os escravizados, mas o comércio de escravos vai começar ali. E aí, cada ponto que eles iam andando no litoral africano, eles iam fundando uma feitoria diferente. Então, a relação de Portugal com o continente africano, ele vem desde o início do século XV. Fala, Carlos, tudo bem? Isso também vai ser importante para a história do Brasil, para a nossa história, né? Oi, Suzana. E aí, eles conseguem, né? Os portugueses conseguem chegar na Cabo das Tormentas. Com muita dificuldade, eles conseguem passar o Cabo das Tormentas e eles vão concluir, alguns anos depois, a viagem até as Índias. Quando os portugueses conseguem dobrar o Cabo das Tormentas, lá no sul da África, né? O rei português resolve rebatizar aquele local, dando aí sim o nome de Cabo da Boa Esperança. Quer dizer, o cabo, né? Aquela passagem, o périplo africano, como a gente chama, aquela passagem vai trazer boas esperanças para Portugal. E ele também passa a ter a certeza, eles já sabiam, mas não tinham certeza absoluta, quer dizer, o ser humano não tinha tido ali ainda, que o Oceano Atlântico se juntava com o Oceano Índico, ali naquele ponto, né? E aí eles conseguem, em 1498, o navegador, que eu não gosto muito de falar o nome, Vasco da Gama, chega nas Índias, né? E consegue estipular aí o mercado português com as Índias, né? Ele vai monopolizar essa rota saindo da Península Ibérica, Portugal, passando por todo o litoral africano, passando pelo Cabo agora da Boa Esperança, litoral africano e Índia, né? Portugal vai monopolizar essa rota. Levou quase um século para poder fazer a rota inteira. Vai monopolizar e vai, durante muitos anos, ganhar muito dinheiro. Eu sabia que ninguém ia botar a bandeira do Vasco da Gama. Vai, durante muito tempo, ganhar muito dinheiro, né, com essa rota. Mas tem algumas coisas que acontecem, que são importantes para nossa história, um pouco antes de Vasco da Gama chegar nas Índias. E aí a gente precisa falar da Espanha. A Espanha é um outro Estado nacional que também é criado no início do processo, né, de criação dos Estados nacionais, junto com Portugal. Também é um Estado nacional, uma monarquia que está em crise, né, e que precisa, de alguma forma, também resolver a sua crise, né? Com certeza só tem lá. E aí, a Espanha, ela também tem os mesmos problemas de Portugal. Ela não tem como explorar o comércio com as Índias pelo Mar Mediterrâneo, porque está dominada pelos italianos, e ela não tem como ir por terra, porque o espaço está dominado pelos turcos otomanos. Bom, e aí, quando a Espanha resolve se aventurar no mar, Portugal já está nesse processo para contornar o périplo africano. E aí a Espanha não tem outra alternativa, eles ficam estudando. Uma das alternativas que a Espanha chega a pensar na época é usar o Mar do Norte. Pensando no mapa, né? Pensando no planeta Terra, o planeta é redondo. Redondo, tá, gente? É redondo, não é plano. As pessoas acreditavam que era plano no século XV, acreditam agora no século XXI, mas o mundo é redondo. Mas enfim, voltando. Então, o mundo redondo, quanto mais a gente se aproxima do polo, as coisas elas estão mais próximas. Então, por exemplo, quando a gente vê o mapa aberto, por exemplo,
A gente fala assim, os Estados Unidos está longe da Rússia, por exemplo. O Canadá, por exemplo, né? O Canadá está longe da Rússia, porque a gente vê um de um lado e o outro do outro. Mas quando a gente coloca ele nessa esfera, lá pelo Polo Norte, na verdade é muito próximo. O Canadá é muito próximo da Rússia, né? A Suécia é muito... Entendeu? Porque as coisas elas vão se aproximando aqui no polo. Então o Mar do Norte foi uma das coisas que a Espanha chegou a pensar. Só que desistiu, porque navegar no Mar do Norte é impossível, porque ele é congelado, né? Então assim, a gente tem aí, inclusive no século XIX, o famoso caso do Titanic, né? E que era um barco, um navio de aço, né? Imagina um barco de madeira. Então não tinha como, mas eles chegaram a pensar nisso, navegar para cima, né, e usar o polo para depois descer por dentro da Ásia e chegar nas Índias, passando pela Rússia, né, e tal. Chegou a se pensar nisso, mas não tinha como navegar pelo Mar do Norte. Alasca ataca Vladivostok. Essa sempre é a minha jogada no War. E aí, eles relutam durante um tempo para viajar pelo Oceano Atlântico, até que surge um genovês maluco chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um grande navegador na Itália, né, na região italiana. Ele é italiano, ele é genovês, né? E ele resolve procurar a Espanha, porque a Itália não tem o mínimo interesse. Ele resolve procurar a rainha da Espanha. Eu não vou lembrar os nomes, tá? Se alguém quiser me ajudar, pode postar aí. Mas ele resolve procurar a rainha espanhola para propor a ela a chegar nas Índias, contornando o planeta Terra. Quer dizer, ele sabia que o mundo era redondo. Cristóvão Colombo não era um cara idiota, né? Ele sabe que o mundo é redondo. Então ele fez a primeira proposta. Fala, Edmar, tudo bem? Bota a Bela para assistir a minha aula. E aí ele faz essa proposta. A primeira proposta, a rainha espanhola diz que ele é maluco, que ele não vai conseguir e chuta ele de lá. Ele vai para Portugal, procura o rei português e faz a mesma proposta. Olha, vamos, né, fazer uma rota a mais e tal. E o rei português, logicamente, não tinha o mínimo interesse, porque ele já estava gastando muito dinheiro com as rotas tentando contornar, né, a África, o litoral africano. E aí ele chuta Cristóvão Colombo de Portugal. E aí Cristóvão Colombo, um tempo depois, volta para a Espanha já desesperada, precisando, né, fala Barão, precisando superar essa crise. Ele conversa com a rainha espanhola e consegue convencê-la de patrocinar essa aventura espanhola de tentar chegar nas Índias contornando o planeta, sabendo que o planeta é redondo. Qual era o grande problema, gente? Porque a gente pensa assim, a gente hoje, né, que já sabe como é o mundo, né, a gente já conhece o mapa e tal, a gente acha meio ridículo. Fala assim, pô, mas era um negócio tão fácil, né, e tal. Barão Cabeleira. O problema era o seguinte, quanto tempo duraria essa viagem? Você imagina o seguinte, você pega lá a caravela, pega 20 marujos, bota dentro da caravela e fala assim, a gente vai se aventurar, tá? A gente vai sair pelo oceano tentando contornar o planeta para chegar na Ásia lá pelo outro lado. E aí eu não tô nem falando de América ainda, porque não se tem ideia de América nesse momento ainda. Tá, quanto tempo de viagem? 2 meses? 6 meses? 1 ano? Porque tu faz o seguinte, pegou a caravela, botou 20 marujos lá dentro, botou comida, água para 6 meses. A viagem durou 8 meses. Acontece o quê? Morreu geral. Ou então sobrevive um, né? Porque um vai começar a comer o outro. Porque, meu irmão, não dá para beber a água do mar. Não tem como. Você ainda consegue pescar. Então, assim, comida você até tem. Até consegue. Mas água você não consegue. A não ser chuva, tem que dar sorte. Se não chover, já era, você morreu. Então, assim, imagina, você bota comida e água para 6 meses, dura 1 ano de viagem. Acabou. Não tem como. Então, o problema da viagem... Não.
Por terra não, porque a passagem por terra, Yuri, foi dominada pelos turcos otomanos mais ou menos em volta de 1450, 1453, se não me engano. E os turcos otomanos eram inimigos dos cristãos, então assim, não tinha papo, tá? Com alguns outros grupos, islâmicos, até tinha uma negociaçãozinha. Mas com os turcos otomanos, naquele momento, não tinha negociação. Então a Espanha precisava, como Portugal fez, né, ir para o mar. Bom, mas aí convence, né, o Cristóvão Colombo não, né, o Cristóvão Colombo, sim, convence a rainha espanhola. Inclusive essa historinha que eu estou contando agora, ela é mostrada muito bem no filme 1492, A Conquista do Paraíso. Tá? Anotem. 1492, A Conquista do Paraíso. Filme excelente, que mostra exatamente isso que eu tô falando, que conta a história aí do Cristóvão Colombo, né? E aí ele sai, né, em direção ao oeste para chegar na América. E aí ele bate... Sim, Barão, mas não tem dúvida disso, porque eu falei no início da aula... o europeu estava muito acostumado a navegar no mar Mediterrâneo, mas navegar no oceano aberto era muito diferente, era muito difícil, era muito diferente mesmo, assim, as correntes marítimas, o céu, enfim, eram diversas questões, né, ondas e etc, né, ventos, que fazia com que essa aventura... 1452, exatamente. Não, Alexandre. O nome do filme é 1492. 52 não, 92. 1492, A Conquista do Paraíso. Esse é o nome do filme. Então era no escuro. Eu comparo um pouco, quer dizer, comparo não, né? Porque assim, é uma comparação meio ridícula. Mas eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? Não tem nada a ver com a aula, tá, gente? Mas sabe o que eu fico pensando? Rapel. Eu não faria nunca na minha vida, né? Eu prefiro morrer antes de fazer rapel. Tenho horror, tenho medo. Mas rapel, né? Aqueles negócios na pedra, assim. Tu chega lá no lugar que tem rapel, né? Aí tem um monte de gancho, né? Aí os caras vão lá, bota lá o ganchinho lá com a cordinha lá de segurança e lá, e vai subindo e tal. E o primeiro mané que fez aquilo ali? Porque teve alguém que botou aqueles ganchos ali. Né? Teve o primeiro, meu irmão. Porque, né, o gancho não nasceu ali. O gancho não é da natureza. Meu irmão, o cara é maluco. O cara simplesmente é maluco. É igual esses navegadores. Os caras são loucos. Loucos, varrido. Botaram um barco no oceano sem saber quanto tempo ia ficar no mar, onde ele queria chegar. O cara não sabia nada. Era a mesma coisa. Enfim. Então, Cristóvão Colombo vai navegar, fazer a sua maluquice, né? E aí ele bate numa ilha no ano de 1492. E, por incrível que pareça, essa viagem da Espanha até a América Central, que ele não sabia ainda, né, que era a América num primeiro momento, dura apenas 33 dias. Quer dizer, um pouquinho mais de um mês. Excelente, né? Para quem estava achando que podia ficar meses viajando, foi excelente, né? Só que ele não reconhece aquilo de cara sendo um novo continente, ele fica na dúvida, inclusive, e aí tem uns mitos que a gente não pode dar certeza absolutíssima, mas que muito provavelmente, né, os nativos na América se chamam índios, né, a gente chama de índios, exatamente por conta dessa confusão do Cristóvão Colombo ter achado que era as Índias e tal. Na verdade, ele sabia que não era a Índia, porque a Europa conhecia a Índia, né? E a Índia não tinha nada a ver com o que eles encontraram aqui na América. Mas ele ficou confuso num primeiro momento. Sim, exatamente, Barão. Eu fiz uma comparação aqui pelo medo, né? Pela maluquice. Mas realmente o cara do rapel é muito menos pior do que o cara do navio. Sem dúvida nenhuma. E aí, ele chega e ele começa a se relacionar com os nativos que ele encontra na ilha. E ele para ali. Ele começa a construir uma feitoria, né? Ouro. Aquela sociedade indígena que ele encontra tem ouro. E aí ele resolve voltar para a Espanha.
dando que encontrou uma nova terra, mas é uma ilha. Ele não continua a viagem dele a oeste, ele para ali. Ele vai ser nomeado governador daquele território. E aí, beleza. E aí, quando... Isso é muito importante para a matéria, tá, gente? Quando a Espanha chega na América, ainda sem o nome de América, e Portugal está no seu processo para contornar o continente africano, começa uma disputa entre Portugal e Espanha pelo Oceano Atlântico. Porque Portugal tem medo da Espanha roubar a rota dela, e a Espanha passa a ter medo também de Portugal roubar a sua rota. Que a rota espanhola não tinha chegado na Ásia, mas, num primeiro momento, você quer proteger o mínimo que você descobre, né? Como o Barão tá aí me ajudando, né? Era no escuro, então qualquer coisa que você descobrisse estava valendo para o seu ganho pessoal. Bom, e aí você tem um primeiro acordo onde o Papa da época, que eu não vou lembrar o nome, se mete para eles dividirem o planeta, o Oceano Atlântico, né? Entre eles. Essa primeira proposta, ela não é aceita por Portugal. Portugal não gosta dessa primeira proposta. As negociações continuam. E 2 anos depois da chegada do Cristóvão Colombo aqui na América, em 1494, Portugal e Espanha assinam um tratado dividindo o Oceano Atlântico, que é o famoso e importantíssimo para o Brasil Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele dividia ali o oceano. Daquela linha a oeste pertenceria e poderia ser explorado pela Espanha. E daquela linha imaginária para leste poderia ser navegado e explorado por Portugal. Qual é o lance? Com o Tratado de Tordesilhas, um pedaço da América do Sul é cortada. E um pedaço desse território da América do Sul passa a pertencer a Portugal. Esse tratado não vale de nada. Para os ingleses, para os franceses não valia de nada mesmo. Mas Portugal e Espanha até que respeitaram durante muito tempo esse tratado. Então esse pedaço do território ele passa a ser dividido e um pedaço fica dentro da área portuguesa e um outro grande pedaço, o continente praticamente todo, fica na mão dos espanhóis. O que é importante eu saber aqui, gente? E aí é a primeira coisa que eu vou falar na aula de hoje, que acaba com as ilusões daquela historinha da tia Teteca. Os portugueses não chegaram no Brasil porque se perderam. Isso é história da tia Teteca. E eu não sei por que a tia Teteca conta essa história no primário. Porque parece que as crianças são retardadas e não vão entender o que eu vou falar agora. É lógico, elas entenderiam. Né? Depende tudo da forma como você vai falar. A questão é que o Tratado de Tordesilhas ele é assinado em 1494. Você continua tendo expedições espanholas que vão fazer os primeiros desenhos do continente americano, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, o Américo Vespúcio chega na América pela primeira vez em 1497, onde hoje é a Califórnia, nos Estados Unidos, né? E depois ele vai voltar aqui em 1499 e início de 1500. Quer dizer, as 2 primeiras expedições do Américo Vespúcio são antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Então, a questão é, quando sai a frota de Pedro Álvares, a esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral, que o destino final era as Índias, tudo bem. Mas eles batem aqui no que vai ser o Brasil, né, aqui na América, eles vêm de forma proposital, gente. Os portugueses queriam vir aqui em 1500, em abril de 1500. Semana que vem, inclusive, é aniversário, 22 de abril de 1500, né? É a data quando Pedro Álvares Cabral aporta aqui no Brasil. Eles querem conhecer essa terra. Eles querem ter o primeiro contato com a terra que eles sabem que é de direito deles. Eles não conheciam a terra ainda pessoalmente, mas eles queriam. Então, assim, um dos objetivos da frota de Cabral era, assim, sair de Portugal, passar por essa nova terra e de lá continuar o caminho em direção às Índias.
Então essa coisa de que, se perdeu, resolveu fazer uma volta maior, e o vento, e lá, não, gente, pelo amor de Deus. Você tem sim, você ainda tem muita coisa para ser descoberta na navegação e tal, mas algumas coisas já se sabiam nesse momento, né? Os caras já estão navegando pelo Oceano Atlântico desde o início do século XV. E eu já estou falando de quase século XVI. Então, assim, você já tinha aí, nesse momento, bastante informação. E aí, resumindo, é isso, né? Eu tenho essas várias viagens, tenho esses caras todos que são muito importantes, então a gente pode fazer algum resumo aqui, muito rapidamente, né? Você tem Cristóvão Colombo, italiano, que vai navegar pela Espanha, com bandeira espanhola, que vai ser o primeiro a chegar nesse novo continente, que é a América, mas ele não continua, ele fica na ilha, e por isso o continente não levou o nome dele. O nome do continente, né, o continente vai ser batizado com o nome do Américo, porque o Américo é o que vem depois do Cristóvão Colombo e continua a viagem e vai desenhar a costa, né, vai desenhar o litoral desse novo continente. Por isso que ele vai batizar o continente com o nome dele, América. Senão nós moraríamos no continente colombiano e a Colômbia não seria um país, né? E por curiosidade, gente, a Colômbia tem o nome de Colômbia em homenagem a Cristóvão Colombo, tá? Então você, né, como eu falei, né, você tem Cristóvão Colombo, 1492, você tem Américo Vespúcio chegando aqui em 1497, você tem o Vasco da Gama, que não vai vir para a América, mas você tem o Vasco da Gama chegando nas Índias pelos portugueses em 1498, e finalmente a gente tem Pedro Álvares Cabral chegando aqui no Brasil em 1500, né? Agora tá aqui, Edmar, isso aí, mas eu tô na reta final já, mas tá tudo bem. Então a gente tem esse resumo aí desses grandes navegadores, tem vários outros que eu poderia citar aqui, mas eu acho que esses fica na importância, né? Barão, chegou tarde, o Minguinho já botou até a bandeira do Vasco da Gama aí, você chegou tarde. Já disseram também que o Vasco só tem história na navegação, que no futebol não tá com nada. Já disseram isso tudo. Bom. Então, gente, a expansão marítima, pra gente, nesses 15 minutos finais, fazer um grande amarrado aí do que eu falei hoje, as grandes navegações, a expansão marítima, ela é um projeto, como eu falei, um projeto moderno, quer dizer, um projeto da Idade Moderna, um projeto onde esses países europeus que num primeiro momento estão em crise e que precisam se levantar, precisam se reconstruir. Você tem um objetivo inicial de chegar nas Índias para ter uma rota alternativa de produtos, mas na verdade isso vai gerar uma série de outras coisas. E aí, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, economicamente. Economicamente, eu tenho o início dos Estados Nacionais, quer dizer, o início da monarquia na Europa e um início de uma nova política econômica que vai ser chamada de mercantilismo. O mercantilismo ele tem várias características, mas uma das principais características do mercantilismo é o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata, né? Só voltando ao Vasco, agora que eu percebi que tem um monte de vascaíno me assistindo, né? Só deve ter uma meia, só que eu lembrei, agora tem uma meia dúzia aí. Mas voltando à matéria, o mercantilismo tem esse acúmulo de ouro e prata. E os espanhóis, diferente dos portugueses, os espanhóis vão encontrar de cara aqui na América ouro e prata. Né? Vão de cara, principalmente ouro. Ouro é a primeira coisa que eles encontram, depois vão encontrar prata. Né? Então, eu passo a ter um projeto também de colonização do território por conta dessa lógica mercantilista de acúmulo de metais preciosos. A Espanha, só para vocês terem uma ideia, isso é um pouquinho mais na frente da matéria, mas só para vocês terem uma ideia, a Espanha ela leva tanto ouro, mas tanto ouro da América. Deixa eu dar minha aula, Barão, vocês estão me atrapalhando, os vascaínos estão me atrapalhando minha aula. Você, como é que se diz?
A Espanha ela leva tanto ouro da América para a Europa que eu tenho uma inflação do ouro na Europa. Os produtos, por exemplo, vamos supor, vou dar aqui um negócio fictício, né? Um negócio que custava uma moeda de ouro passa a custar 2, 3 moedas de ouro por causa da quantidade de ouro que eu tinha na Espanha. A quantidade de ouro na Espanha, ela vai gerar um processo inflacionário em toda a Europa no século XVI. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de ouro. Mas Portugal, por outro lado, não encontra ouro aqui na América. E aí, isso já é papo. Tudo bem, Jassanã? Isso já é papo para uma aula um pouquinho mais na frente, mas eu vou dar uma adiantada só para a gente pensar no assunto. Os portugueses, eles vão continuar com a rota africana, com as Índias. Portugal vai ganhar muito dinheiro com essa rota com as Índias, só que essa rota com as Índias é uma rota que demora muito. Né? Você tem que valer muito a pena, tem que trazer muito estoque de produto, porque senão não vale financeiramente a pena. E aí, como o Brasil, quer dizer, aquele pedaço de território aqui na América, que é de direito dos portugueses, Cortês, melhor essa pergunta aí que eu não entendi, Barão. Eu vou continuar falando, aí você refaz a pergunta aí. Os portugueses, eles começam a pensar assim, bom, beleza, aquela terra ali, eu tenho direito de explorar aquela terra, segundo o acordo com os espanhóis, né, ignorando os seres humanos que aqui viviam, mas eu não encontrei ouro. O que eu faço com aquela terra? A ideia do que fazer aqui no Brasil, ela não vai vir de um dia para o outro. Por isso que a gente tem na história do Brasil Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento é... Me lembra aí, Clara, que agora você me pegou, você me deu uma rasteira aí na... Você puxou o meu tapete na frente dos meus outros alunos. Não, mas eu sei. É porque eu não estudei a Colônia do Sacramento para hoje. Então você me dá uma lembrada aí. Então, bom, é como eu estava falando. O início da história do Brasil tem um pedaço... Não tem problema não. Eu quando não sei, eu assumo que eu não sei. Você tem um pedaço do início da história do Brasil... Ah, sim, Barão. Sim, exatamente. O espanhol que liderou as expedições espanholas. As várias, né, que vão vir aqui pro Brasil. Sim, correto. Aqui pro Brasil não, aqui pra América, desculpa, gente. Mas como eu estava falando, a gente tem um início da história do Brasil que a gente chama de período pré-colonial, que é de 1500 a 1530. E aí também, de novo, a titia Teteca ensina na escola de que os portugueses abandonaram a terra brasileira, que eles não tinham nenhum interesse no Brasil, né? E aí, de repente, em 1530, eles falam assim, ah, meu Deus, o Brasil, eu preciso ir lá fazer alguma coisa. Não, gente, não é isso que acontece. Isso é uma idiotice. Né? Se o cara tem direito a uma terra, eu já vou ler a tua pergunta, claro, mas se o cara tem direito a uma terra, direito, de novo, ignorando quem morava aqui, né? Seguindo lá o acordo entre eles, entre portugueses e espanhóis. Eles vão querer explorar isso aqui de alguma forma, não importa de que forma. O problema é o que fazer aqui. Porque eu não encontrei ouro. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu preciso planejar o meu processo colonial. São 30 anos do que vários historiadores modernos estão chamando de projeto colonial. Então, durante 30 anos, Portugal veio ao território brasileiro para entender como era esse território, para desenhar esse território e para poder criar estratégias de como explorá-lo. Foi isso que Portugal vai fazer durante 30 anos. Portugal vai fazer um projeto de colonização. Beleza? Então, Portugal não abandonou o Brasil. Deixa eu ler aqui a Clara. Saída de Metral Pessoas que mudou de mão várias vezes entre Portugal e Espanha. Saída. Tá. Continuou puxando meu tapete, mas tudo bem. Viveu uma ilusão, Yuri. Viveu. Eu não sei porquê. Eu fico pensando assim, gente, será que criança não entende isso? Né? Será que eles não têm capacidade cognitiva para entender essa história, gente? Aí precisa inventar mentira, precisa contar mentira, eu não consigo entender isso, né? Mas enfim.
E outra coisa, então eu tenho o mercantilismo, que vai ser o fator econômico principal para essa expansão marítima ela acontecer e continuar acontecendo. E o outro motivo que eu vou ter é o motivo religioso, que inclusive, se não me engano, é o foco da nossa próxima aula. Eu não tenho certeza se é daqui a 1 ou 2 aulas. Isso não mudou no decorrer do tempo? O que, Barão, que não mudou? A ideia do mercantilismo? Melhora a pergunta aí para eu entender o que você está perguntando. Mas a questão religiosa ela vai acontecer porque a Igreja Católica está em crise na Europa também, no século XV e XVI, principalmente século XVI. Né? Então a expansão da fé católica é um outro motivo que vai fazer com que a Igreja... Oi, Yasmin, tudo bem? Que a Igreja se una a esses países, a essas nobrezas e a essas burguesias mercantis para explorar esses novos territórios, para ter a conversão. Por isso que aqui no Brasil a gente vai ter tanto essa história, né, da catequização indígena, mas isso é um papo de uma outra aula. Né? Então a gente vai ter muito isso. Para finalizar, gente, eu queria falar um pouquinho, lembrei aqui agora o que eu ia falar, sobre África. Que eu falei no início da aula, rapidamente, e aí falei que ia retomar, né? Agora só nesses minutinhos finais, para a gente deixar claro. A ideia, e isso eu vou ter uma aula só sobre isso, tá? Sobre escravidão, sobre, né, esse processo de escravidão portuguesa na África e etc. A gente tem uma aula sobre isso. Mas esse finalzinho só para a gente deixar as ideias assim as claras, né? A relação de Portugal com a África, ela é muito antiga, como eu falei. Ela vai começar no início do século XV. Né? A primeira viagem desse projeto de rota para chegar nas Índias, voltando à rainha, deve ser. É em 1415, né? Então é início do século XV. E durante todo o século XV, Portugal vai fazer uma série de feitorias. Isabel de Castela, sim. Vai fazer uma série de feitorias pelo litoral africano até chegar às Índias. E essas feitorias vão manter comércios e relações políticas e econômicas com sociedades africanas que ali viviam. Porque o continente africano, como o americano, era povoado com milhões e milhões de seres humanos. Né? E aí, Portugal vai começar a experimentar nessas feitorias, Cabo Verde, por exemplo, é um bom exemplo, mas tem outros lugares também na África, dessa relação de plantation, a questão, né, do plantio, de monocultura, utilizando mão de obra escrava, né, voltada para uma exportação portuguesa na Europa. Isso tudo vai ser testado na África antes de ser implementado aqui no Brasil. Quando Portugal resolve fazer isso no Brasil, isso não é uma novidade para os portugueses. Os portugueses já conhecem muito bem essa história, porque os portugueses já estão treinando isso há um século na África. Então a relação portuguesa com o continente africano é muito antiga, muito antes do projeto colonizador brasileiro e da decisão de se utilizar no Brasil a mão de obra escravizada africana. Vem muito antes isso, né? E principalmente a relação do rei de Portugal, da monarquia portuguesa, com esses impérios e essas monarquias que existiam na África, né? E depois a gente vai falar um pouquinho de África. Só uma coisa que é interessante, para também dar uma pontuada aqui final, as sociedades ameríndias, as sociedades que existiam aqui na América, principalmente as incas e astecas, mas eu posso falar de qualquer outra nação indígena brasileira, americana e etc., não importa, mas logicamente os incas e os astecas tinham algumas características um pouco diferentes, mas as sociedades que viviam aqui na América, elas estavam no auge, né, das suas transformações sociais e tal. Quem estava em crise eram os europeus que chegaram aqui na América. E a gente vai ter uma aula depois conversando um pouquinho sobre isso. Como os espanhóis conseguiram subjugar esses povos americanos em menos de um século, né, ao longo aí do século XVI. Né, os espanhóis vão dominar
essas sociedades aí que estavam super avançadas para a época e eles vão dominar todo mundo. Gente, fico por aqui. Prazer danado estar dando essas aulas. É um prazer enorme recebê-los aí, todo mundo que durante essa quase uma hora Yuri, vai dar 9 ainda, relaxa, mas tudo bem, você é de menor, você pode ir, tá? Indico um filme, Marisa? Cara, eu indico o 1000, como eu já indiquei, né? O 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme que conta a história do Cristóvão Colombo. Se eu lembrar de outros filmes, eu falo, tá? Mas agora não tá me vindo à cabeça, não. Gente, muito obrigado. O Instagram daqui a pouco vai me cortar. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu tenho um super bate-papo com a minha amiga, bióloga e engenheira Karine. E a gente vai estar conversando aqui sobre a origem do ser humano e a revolução agrícola. E eu quero ver todo mundo do São Remo aqui amanhã assistindo os seus 2 professores aqui na live. E quinta-feira, como já virou tradição, bate-papo de história com meu amigo Carlos Albuquerque sobre o mito do Tiradentes, né? Então, Karine aí amanhã, ó, firme e forte, amanhã 19 horas e quinta-feira 19 horas. Gente, foi um prazer, um beijo no coração de todos e fiquem em casa. Valeu, galera!